Seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Momentos de Esperança. Estamos com a série muito especial de estudo da Palavra de Deus, que é a série Ouvindo a Voz de Deus. Uma série com 27 encontros, 27 temas. E hoje a gente vai estudar o tema de número 15, que fala sobre a lei moral. Então, alguns temas atrás a gente viu as leis na Bíblia, a gente viu que são pelo menos 4 leis, né? A gente recapitulando, né, irmão? Sim. E aí, hoje a gente vai ver especificamente sobre a lei moral. Então, a gente vai entender um pouco mais, o irmão Edmar, que é o nosso convidado especial de hoje, vai explicar melhor, né? A gente vai aprofundar nesse assunto sobre a lei moral e explicar a importância desse tema para os dias atuais, né, irmão? Como o senhor falou, né? Aqui, antes da gente começar, é um tema importantíssimo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está nos ouvindo pela rádio, você que está nos assistindo também pelo canal no YouTube, que Deus abençoe muitíssimo a vida de cada um de vocês, tá bom? Estamos aqui com o nosso amigo, irmão Edmar, da igreja da Coab de Lavras, né, irmão? É ancião lá da Igreja Adventista, então seja muito bem-vindo, meu irmão. Estará compartilhando conosco hoje esse tema maravilhoso. Que Deus possa abençoar, dar sabedoria, irmão, e seja muito bem-vindo a esse momento aqui, tá bom? Boa tarde, irmão Gabriel. Boa tarde a todos do FM, né? 104.9. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, né? Muito obrigado. Deus abençoe essa programação que vocês estão realizando, você e sua esposa. Meu querido, eu acho que nós vamos tocar num ponto aqui que eu tenho certeza que é o ponto mais importante da Bíblia para a nossa conexão com Deus, que vai falar sobre a lei moral. Eu vou abranger aqui, nosso tempo é curto, né? Nós vamos tentar estudar aqui um pouco, mas se alguém quiser estudar mais aprofundar, né, pode procurar o irmão Jadiel aqui, que a gente pode ampliar mais esse estudo. O que a lei moral? A natureza é regida por leis, correto? O sol nasce na parte do dia, a lua vem à noite com as estrelas. Se você plantar um pé de abacate, ele não vai nascer manga. E a flora, a fauna, todos nós somos regidos por leis. Por exemplo, o ser humano, a gente levanta de manhã, faz o de jejum, na hora do almoço você almoça, o estômago, né, pede o almoço. Né? Sente a fome. Não sente a fome? E na hora de você tomar água, você vai lá procurar água. Na hora de dormir, né, Jesus? Você vai para a cama às 10 horas dormir. Então, nós somos regidos pela lei. E também, tem pessoas que às vezes guardam algumas leis de Deus. Por que guardam? Porque elas protegem. Por exemplo, na lei de Deus está escrito não matarás. Então, você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, você sabe que se matar uma pessoa fisicamente, nós vamos ter problema com as leis, né? O juiz vai nos condenar, a lei vai nos condenar. E não furte. E só tem que nós guardamos alguns dos mandamentos, mas precisamos guardar todos. E nesse estudo aqui, com o irmão Jadiel, nós vamos abranger para você, na palavra de Deus, que a lei de Deus ela está em vigor, ela não passou. Não tem como o Estado, aqui a cidade de Perdões, o Estado de Minas Gerais, todos os estados, o governo federal, precisa de leis. Não tem como viver sem lei. E Jesus, como ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele tem um reino. E ele também precisa de lei para poder governar esse reino. Não é isso, irmão? Exatamente. A gente sabe que a lei de Deus é um tema que a gente precisa aprofundar e não é um tema tão simples. Inclusive, a primeira pergunta, irmão Edmar, ela vai trazer justamente sobre isso, né? E antes de fazer essa primeira pergunta, nós vamos fazer uma breve oração, como sempre a gente costuma fazer. Convido todos que puderem fechar os olhos, nós vamos orar nesse momento, antes de abrir a palavra de Deus e a gente explanar e aprofundar nesse assunto, tá bom? Querido Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento especial de estudarmos a Tua palavra. Pedimos que, de forma muito especial, o Senhor continue trabalhando em nossos corações, tanto da gente que está aqui conduzindo, de todos que estão ouvindo também, que possamos compreender a Tua vontade, a Tua voz para cada um de nós e que possamos também colocar em prática na nossa vida. Nos dê uma boa tarde, nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos
Em nome de Jesus. Amém. Quais são os 10 mandamentos e quem é o autor dos 10 mandamentos, irmão Gilmar? Irmão, quando a gente vai para qualquer pergunta bíblica, é bom a gente ter o hábito de abrir a Bíblia, porque aí a Bíblia se explica, a Bíblia se responde, a Bíblia responde, não precisa eu querer falar com minhas próprias palavras. Para responder a sua pergunta, nós vamos ler Êxodo 20, de 3 a 17, para a gente conhecer os 10 mandamentos. E quando nós estamos estudando a Bíblia, nós temos que ficar atento aos detalhes. Um ponto final, uma vírgula, uma palavra faz muita diferença. Vejam para vocês verem que os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras. Presta atenção. Quando Deus falou todas essas palavras, ele vai citar embaixo a lei. Então a lei de Deus é a palavra de Deus. Então muitas pessoas falam assim, a palavra falou isso, a palavra falou isso. A palavra é a lei de Deus. Então, vou ler para vocês aqui, né? Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outro Deus diante de mim. Aqui Jesus fala que, fisicamente, quando o povo dele estava lá no Egito, que transgrediu os mandamentos, ele tirou. Mas serve para mim e para você hoje também. Egito é uma palavra que significa pecado. E quando nós estamos não guardando a lei, nós estamos no Egito ainda, nós estamos em pecado. E Deus está fazendo um convite para mim e para você, para que você saia do Egito. Ele diz aqui, não terá outro Deus diante de mim, para você ter só um Deus e um caminho só. O segundo mandamento é não fará para ti mais escultura, nem semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas árvores debaixo da terra. Nem as adorarás. Nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Iniquidade é pecado. Se a pessoa não guardar os mandamentos de Deus, no Tiago 2,10, você tem que saber o que tem pecado. Você tem que examinar a Bíblia, estudar a Bíblia, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Tiago 2,10 me diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei e tropeça no seu ponto, se torna culpado de tudo. Por isso que Jesus falou aqui, que visita a iniquidade na Bíblia é pecado. Dos pais, no filho, até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Então, se você guarda 9 mandamentos e deixou de guardar um, você está aborrecendo a Deus. Esse é o entendimento que a palavra nos dá. Depois ele termina aqui, vamos prestar atenção aqui, no que eu vou falar para vocês, que a Bíblia fala para a gente. E faz misericórdia. Misericórdia é fazer o bem a quem não merece. Sou eu e é você, somos nós da terra. Até 1000 gerações. Vamos prestar atenção. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então é muito claro. Se não guardar os mandamentos, a lei, vai aborrecer a Deus. Se guardarmos, nós vamos deixar Deus alegre e Ele vai nos derramar muitas bênçãos. Outra coisa que nós temos que aprender. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus, muitas das vezes a gente fala o nome, mas o nome nosso tem que estar relacionado com o nosso caráter. Se a pessoa tiver um nome e não tiver caráter, não adianta nada. E às vezes tem pessoas que às vezes nós achamos um nome feio, mas a pessoa tem um caráter fabuloso, extraordinário, não é isso? Então, o nome aqui que o Senhor está dizendo é a lei. O caráter de Deus é a lei de Deus. Então, quando Jesus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, quer dizer, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. A pessoa que não guarda a lei de Deus, que sai pregando, que pisando na lei de Deus, não, bem dizer, já está julgado e não vai ter a salvação. Pelo que eu entendi aqui. Quarto mandamento, que é muito importante. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Por que Jesus falou, lembra-te? Meu querido, nós temos o livre-arbítrio, não é isso, José? Exatamente. Você tem o livre-arbítrio. Deus não criou robô. Então você pode escolher. E a nossa escolha, pelo que eu faço para mim e oriento você a fazê-la, é de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Deus vai mostrar para você certo ou errado, e no seu livre-arbítrio você vai escolher o certo. É isso que eu desejo para você, para que a gente possa receber as bênçãos de Deus. Então, Jesus diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra. Então, Jesus não deixou o homem nem Satanás mexer na Bíblia e nem na semana. A semana sempre teve 7 dias. E Jesus continua. Mas o 7º dia, por que o 7º dia? Porque o primeiro dia é domingo. Depois vem normal. Segunda, terça, terceira, quarta, o 4º dia.
Então, mas no sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Deus não quer que você faça nada. Jesus era carpinteiro. Ele trabalhava de segunda a sexta. Sexta, 5 horas da tarde, 4 horas, ele parava, entendeu? Para poder guardar o sábado. E no sábado ele fazia as obras espirituais. Nós podemos fazer hoje, né? Curar, visitar um doente, dar banho a uma pessoa que precisa, dar um estudo bíblico, mas não fazer o que você faz durante a semana. Se você é pedreiro, você não pode trabalhar no sábado como pedreiro e deixar de ir à igreja. Então nós temos que aprender a separar as coisas. Eu sempre falo, e Jesus continua, porque em 6 dias, ele vai explicar por quê. Porque em 6 dias que os céus, a terra, o mar, e tudo finalizado. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Então aqui tem 3 bênçãos para quem guarda o sábado. A gente vai entrar no descanso de Deus, ser abençoado e ser santificado. Olha para vocês verem. Então quem guarda o sábado vai receber essas 3 bênçãos. E quem não guarda, lógico que não vai receber essas 3 bênçãos. Vai perder, né, José? E Jesus falou que céus. Por que céus? Se está no plural, tem mais de 2 céus. O primeiro céu, eu vou explicar para você, é a parte escura. Daqui a pouco, das 6 horas, 7 horas da noite, você vai ver a luz das estrelas. O segundo céu, onde está? É amanhã, ou está acontecendo agora, o sol está aí, brilhando. E o terceiro céu é onde Deus mora, onde Deus reside. Então, eu falei para vocês aqui, tudo sobre Deus. A primeira tábua que é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, irmão, a gente lê para nós amar o próximo como a ti mesmo. Agora, falar tudo sobre o próximo. A segunda parte, né, dos 10 mandamentos. Diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás da casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher dele, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, irmão, o que ele diz para nós aqui? Honra teu pai e tua mãe. Nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Depois nós vemos aqui, não matarás. Matar aqui também não é só fisicamente, não, também, mas é espiritualmente também. Quando, por exemplo, eu pego aqui a Bíblia e não guardo a lei, não explico, não vou de acordo com a lei, eu estou matando aquela pessoa espiritualmente. Tem a morte espiritual e tem a morte física. E nós temos que ficar ligados nos dois, principalmente a espiritual. A espiritual é mais importante que a física. Então, quando diz aqui, não adulterarás, se eu sou casado, eu não estou adulterando com a minha mulher, né? Mas eu estou adulterando contra Deus. Se eu não estou pregando os mandamentos de Deus, eu estou cometendo adultério contra Deus. Então, por isso que nós temos que Jesus diz, examinai as Escrituras, porque os quais têm nela a vida eterna são os mesmos que testificam de mim. Temos que estudar a Bíblia. Mas como? Com o coração aberto, com vontade de aprender, com vontade de ir para o céu, com vontade de obedecer a Deus. Porque se eu não estudar com vontade, com garra, com fio, procurar a verdade, eu não vou encontrar. Eu diz a palavra de Deus que eu tenho que cavar como se fosse um ouro. Nem, Josiel? E o mais importante, então ali para vocês, nós demos os 10 mandamentos para vocês. Primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda tábua, amar o próximo como a ti mesmo. E agora, Josiel, lê para nós esse 31:18. Vamos ver da onde surgiu, como vieram os 10 mandamentos. Esse 31:18. Se quiser abrir na sua Bíblia também, Êxodo 31, o verso 18. É um ponto importante, né, irmão Edmar? Muito, mas muito. Faz uma diferença tremenda esse versículo, bem a palavra de Deus. Diz assim, e tendo acabado de falar com ele, no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunhos, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. E aí, irmão, o que você achou dessa palavra, desse versículo da palavra de Deus? Aqui está bem claro, né? A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Deus inspirou os profetas a escreverem aquilo que Deus queria transmitir ao ser humano, de maneira geral.
a princípio aquele povo, né, na época, mas de forma espiritual para nós que somos o Israel espiritual nos dias de hoje. Porém, tem uma parte exclusiva da Bíblia que o próprio Deus fez questão de escrever, que é justamente essa parte dos 10 mandamentos. Deus pegou, falando com Moisés no Monte Sinai, ele pegou as tábuas de pedra e escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos e entregou para Moisés. Então, justamente como o senhor falou, olha para a gente ver, para a gente analisar a importância da lei de Deus. Ela é tão sagrada que Deus não deixou homem nenhum colocar a mão, nem escrever. Ele escreveu com o próprio dedo dele. Então, para a gente começar a analisar e sentir o tanto que é sagrada a lei de Deus. E se é sagrada para Deus, tem que ser sagrada para a gente também. Tem uma parte interessante, que muita gente às vezes fala assim, não, porque agora são só 2 mandamentos, né? Novo Testamento, o Antigo era para o povo de Israel, era o mandamento de Moisés, mas, segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Será que era isso mesmo? Vamos analisar esse ponto agora? Vamos, até Mateus 26, 22, de 36 a 40. Pode ler? Pode. 36 diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse que, né, aqui, quando ele falou aqui, depende toda a lei e os profetas, nós acabamos de ler as 2 tábuas. Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, são 4 mandamentos. E como se ele estivesse fazendo uma referência aos 10, né? Ele fala assim, o primeiro, amor a Deus, né? Isso. Aí a gente que estudou, você sabe que amar a Deus são 4. São 4. E quando ele fala que o segundo é amar ao teu próximo, são aqueles 6 que você leu para a gente. Exatamente. Mas a gente só tem esse entendimento, Jesus não mudou. Ele resumiu. Se resumiu, quando você vai no original, você tem que pegar os 4 da primeira lei e os 6 da segunda lei, da segunda tábua do testemunho. São 2 tábuas. Se tem 2 tábuas, quando nós estudamos a palavra de Deus, você tem que saber que tem 4 mandamentos na primeira tábua e 6 mandamentos na segunda tábua. E é interessante assim, Deus não disse que só seria esses 2 de forma estrita, né? Ele quis dizer assim que desses 2 dependem toda a lei. Então, ou seja, as pessoas dizem assim, não, mas a lei foi abolida. Mas hoje em dia, será que essa pessoa que fala isso, ela mata? Ela acha que matar é certo? Será que roubar, essa pessoa acha certo? E adulterar? E falso testemunho? E desejar as coisas do outro? Será que essa pessoa acha certo? Será que ela acha certo adorar outros deuses além do Deus verdadeiro? E quando chega no sábado? Que as pessoas porque aboliu. Então, será que aboliu só um? Então, assim, tome cuidado. As pessoas, às vezes, elas querem colocar palavras onde Deus não disse para, digamos assim, fazer o que ela quer fazer. Mais ou menos isso. Ela não quer ouvir a voz de Deus na íntegra e acaba tentando esconder alguma coisa para não fazer a vontade de Deus por completo. Né? Quando você falou que irmão, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, é o que você falou. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que ser cristãos. Imitar Cristo. E para imitar Cristo, eu tenho que deixar muitos pecados, muitas coisas do mundo. E às vezes eu não quero. Porque o pecado é gostoso. O pecado, Satanás não é bobo. E quando enganou Adão e Eva lá, ele transformou uma serpente, deu um fruto maravilhoso. E as pessoas às vezes não querem mudar de vida, mas só tem que o pecado, ele engana e destrói. E quando você falou do livro da lei, irmão, Jesus está aqui. A lei de Deus está em toda a Bíblia. A Bíblia é a lei de Deus. Eu vou falar para vocês. Ó, Josué 1, 8. Jesus falou para Josué, assim, o grande homem de Deus, né, que substituiu Moisés. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então o livro da lei é a Bíblia. Nós estamos andando com a Bíblia debaixo do braço e às vezes nós não estamos obedecendo. Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. É entrega total. Você tem que estar com a Bíblia na mente, no coração e praticá-la e andar de acordo com o ensinamento de Deus. Então, por isso nós temos que estudar a Bíblia e entregar nossa vida para Deus. Aí teremos só um Deus. Não é isso, irmão? Isso mesmo. E aí vem uma outra questão atrelada com essa, né? A gente pode pensar, mas será então que Deus ele aboliu, alterou a lei quando ele veio? Porque tem gente que diz isso, né? Não, Jesus veio, já cumpriu. Para quem está acompanhando a nossa série, eu vou até dar um recado aqui. Você pode acompanhar no nosso canal Adventistas Perdões e também no canal aqui da rádio Mactube Perdões. Nós temos toda essa série gravada. Teve um estudo anterior que a gente viu sobre as leis na Bíblia. E a gente viu que uma delas foi a que se cumpriu. A gente tem as leis da saúde, né? Como a gente viu no estudo passado. A gente tem a lei moral, a lei cerimonial. Então, assim, o que foi abolido? Na verdade, nem aboliu, se cumpriu com a vida de Jesus. Jesus cumpriu a lei cerimonial, toda a cerimônia de matar um animal de manhã, de tarde, um cordeiro e tal. Tudo isso apontava para Cristo que viria, que era o cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, assim, quando Cristo veio, essa lei cerimonial, ela se cumpriu. Então, hoje não se faz mais necessário a gente matar um cordeirinho, simbolizando ali, transferir nossos pecados para ele. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Cristo, ele já veio e morreu por nós. E quando ele veio, irmão, Jesus, completando o que você está falando, tudo apontava para Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário. Para onde ele foi? Santuário Celestial. Ficou lá como sacerdote. Quando foi 22 de outubro de 1844, ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo. É o que ele falou. Já estava tudo apontado para o céu. Tudo se cumpriu em Cristo. Exatamente. Então é isso. A gente vai entender, com base em alguns textos aqui, né? Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Irmão, eu gostaria só de, antes de entrar nessa pergunta, eu gostaria de mostrar para você como é que Jesus... Olha que coisa, você sabia que a lei está no Pai Nosso? Deus me mostrou, vou ler para vocês. Né? A primeira tábua, não, está separadinho, tem a primeira tábua e a segunda tábua. Eu vou ler para vocês. A primeira tábua da lei fala só sobre Deus, está no Pai Nosso. Olha para vocês verem, ó. Mateus 6, né? Mateus 6, versículo 9. Oração dominical. Jesus, portanto, falou assim, olha para vocês verem, eu vou ler a primeira tábua, os primeiros 4 mandamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pronto. Aqui está a primeira tábua. Só falou de Deus. Agora vamos entrar na segunda tábua, vai falar do ser humano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e agora, glória para sempre. Amém. Deus me mostrou aqui, me revelou, que no Pai Nosso está a primeira e a segunda tábua da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próximo a ti mesmo. Certo, irmão? Lindo, né? Então, onde você vai na Bíblia, está as 2 tábuas da lei. A gente tem que ter um olho espiritual, um ouvido espiritual e ter a direção do Deus Espírito Santo. Jesus falou, desenhando nossos olhos, nós possamos ver as maravilhas da tua santa lei. Então, Deus me revelou aqui que as 2 tábuas da lei estão no Pai Nosso também. Pode continuar. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, né? Se a gente não pedir a Deus, a gente não vai ter esse discernimento para entender, né? Então, para a gente entender qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos. Mateus 5,17, irmão? Jesus disse o seguinte, né? Tem muitas pessoas que falam que a lei foi abolida, né? Que Cristo cumpriu a lei. Vamos ver qual a palavra de Deus aqui o que ele diz. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Pronto, ele continua dizendo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aqui está uma advertência para mim e para você. Quando a gente ensina a lei de Deus e quando nós não ensinamos a lei de Deus. A gente pode estar no reino dos céus ou a gente pode perder o reino dos céus. Olha aqui o que Jesus fala. Porque em verdade vos digo. E quando Jesus fala também, no meu conhecimento em verdade, são 5 verdades. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho.
E também, ele está falando do Antigo Testamento, ou ele pode, quando ele fala em verdade, ele está falando do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos que abrir a mente na luz do Espírito Santo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então a lei vai se até que acaba aqui o pecado e tudo. E depois Jesus continua falando o seguinte, aqui está uma advertência para mim e para você, né, para todos nós. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, então não adianta guardar 3, 4, não matar, não furtar, não roubar, não adulterar. Mas, um exemplo, se eu não guardar o sábado, acabou. Acabou. Então ele continua falando, posto os menores, e assim ensinar aos homens, tá vendo? As pessoas que estão ensinando a não guardar a lei, olha que Deus fala na palavra dele, será considerado menino do reino dos céus. Então, quer dizer, pelo que eu entendo, senão a gente não vai entrar no reino dos céus. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus falou, Senhor, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. Jesus falou, não te conheço, apartai-vos de mim. Porque nós não queremos guardar guardar a lei de Deus. Depois, olha que outra observação que ele fala. Aquele, porém, que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, quer dizer, você está assistindo o programa que eu acabei de falar para vocês, que para mim é o divisor de águas, é o estudo mais importante. A lei de Deus foi jogada por terra, vamos ver daqui a pouquinho, e ela tem que ser levantada, tem que ser aprendida, tem que ser pregada na terra. Então, nós temos a advertência de Deus aqui. Se ensinarmos e praticarmos, vamos entrar no céu. Se não ensinarmos, não praticarmos, nós já perdemos o reino dos céus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, para a gente não vir aqui na terra fazer somente um peso na terra. Nós temos que buscar a Deus. Pedro diz, né, importa obedecer a Deus do que a homens. Você não conhece esse texto? Então, a vontade de Deus hoje, nós vamos ver aqui, está em João 14, que em cima é mais, guardarei os meus mandamentos. Então, Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir. Esse cumprimento está na cruz do Calvário, está no sangue de Cristo. É só você estudar a Bíblia com o coração aberto, entregar a sua vida para Deus, ele vai revelar para você a verdade. Não é isso, Tiago? E tem uma parte interessante aqui do comecinho do texto, irmão, que fala assim, a lei ou os profetas, né? Porque tem gente que fala assim, o Antigo Testamento foi abolido. Não, Jesus fez questão de deixar bem claro, eu não vim revogar a lei ou os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, como muita gente hoje em dia desconsidera, não, nós estamos vivendo agora no tempo do Novo Testamento. Não, Jesus foi muito claro, ele não veio revogar a lei ou os profetas, que era o que ele tinha na época, né? Era a Escritura, era o Antigo Testamento, a Escritura dos profetas na época. Então, Jesus não veio fazer isso, ele veio cumprir. Mas o que você falou, tem pessoas que falam não é para a gente seguir mais o Antigo Testamento. Então, vamos ver se Jesus orienta a gente na Bíblia. Lucas 24, 27. Jesus diz o seguinte, e começando por Moisés, qual é o primeiro livro da Bíblia? Moisés. Jesus nos orienta a estudar a Bíblia a partir de Moisés. Ele diz o seguinte, começando por Moisés, discorri por todos os profetas, aí, irmão, que o senhor falou, todos os profetas, até chegar em João, até chegar em Apocalipse. E expus a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Então, se a Bíblia está aqui, é para você usar o Antigo e o Novo Testamento. Onde Jesus falou que não é para você usar o Antigo Testamento? Quando eu vou em João, Jesus não muda. Quando eu vou em João 5,39, Jesus fala o seguinte, vocês escreveram? Vamos ver aqui, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Porque são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus, se você é um cristão, está buscando entrar no reino dos céus, Jesus falou para você e para mim, examinar as Escrituras. Você está buscando a vida eterna? Ela testifica de mim. Toda a Bíblia testifica de Cristo. Então, examinai as Escrituras. Se não é para mim estudar o Antigo Testamento, então para que Deus colocou ele aqui? Ele tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. São 66. Nós temos aqui uma biblioteca. E eu falo para você que o Antigo Testamento ele é mais importante que o Novo. Porque ele já apontava para Cristo, ele fez tudo. O Novo só veio para cumprir. Lá no Antigo Testamento já falava que Cristo ia vir. Já estava fazendo tudo, santuário, tudo certinho. O Novo só veio para cumprir. Tanto é que ele é menor. Então, tudo tem muita experiência, muita coisa boa que você vai pegar no Antigo Testamento.
E Jesus, muitas vezes, no Novo Testamento, ele cita Mateus, ele cita Moisés, ele cita Isaías. Você estuda a Bíblia, você já viu. Se não fosse para usar, ele nem citaria, né, Eugênio? Ele nem citaria esse exemplo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O novo aconteceu porque estava prefigurado, já estava escrito lá no Antigo. Então, uma coisa ela complementa a outra. A gente pode concluir assim. E partindo dessa ideia de que é antigo e tal, algumas pessoas desconsideram, tem muita gente, irmão de Mar, que às vezes eu já ouvi, né, pessoas comentando, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é antiga. Será? Acaso Deus permite mudança em sua palavra ou nos mandamentos? Vamos ver aqui, irmão. Lá em Apocalipse, vamos ver na Bíblia. A Bíblia responde, correto? Então vamos ver na Bíblia. A pergunta que o irmão fez está em Apocalipse 22, 18 a 19. Tem muitas passagens que vão falar a mesma coisa. Vou ler uma para vocês aqui, não é isso? Conclusão do livro, de toda a Bíblia que você estudou, de todas as 27 doutrinas, Jesus diz o seguinte: a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Já falei para vocês, palavras são as leis. São as leis. Do livro aqui, é a Bíblia, que significa também a lei. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, por isso que eu falo para vocês, nossa vida tem que ser, está escrito, assim diz o Senhor. Se eu acrescentar, o que vai acontecer comigo? Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Quais são os flagelos? As pragas estão vindo por aí. Correto? Que caiu no Egito, vai cair em cima da gente também, que não fizer o que está escrito na Bíblia. E Jesus diz também, e se alguém tirar, por exemplo, eu não vou guardar a lei, não vou guardar o sábado, um exemplo que eu estou dando para você. Qualquer outra palavra que você tirar, as palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. A gente vai perder a salvação. A árvore da vida, não sei se você sabe, é um alimento. Por que nós morremos hoje? Porque nós não alimentamos mais da árvore da vida. É ela que nos dá a vida. Então, se eu não alimento a árvore da vida, eu não vou ter a vida eterna mais. E Jesus continua. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. E quando eu vou em Tiago, aqui, irmão, você quer ver? Deus não muda. Quando eu vou em Tiago 1,17, só para a gente ir. Eu posso examinar a Bíblia onde você quiser. Olha aqui para você ver. Eu acabei de ler lá, se alguém tirar ou acrescentar, vai perder a vida eterna. Deus não muda. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito lá do alto, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode, presta atenção, existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. De Gênesis, Apocalipse, sempre foi a vontade dele da gente guardar a lei. É isso, irmão Gideão? E você que está chegando agora, talvez você está querendo entender, cara, digamos assim, pegou no meio, né? O tudo é complexo. Nós estamos estudando sobre a lei moral, a lei de Deus. Então, nós estamos numa série de estudos da Bíblia, são 27 encontros, o tema é Ouvir na Voz de Deus. E o estudo de hoje, nós estamos estudando sobre a lei moral, é o estudo de número 15. O restante do estudo dessa série está sendo gravado, está sendo publicado no canal da rádio, né? Mactube Perdões e Adventistas Perdões também. Então, você pode acompanhar no canal todos os demais que já foram falados, inclusive esse aqui de forma completa. Então, se você pegou agora pelo meio, pode entrar lá e você vai acompanhar com a gente, tá bom? Você que está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça também você deixar um like, você curtir, comentar, isso é muito importante. Deixe sua dúvida, se você tiver, que a gente vai estar respondendo também. Se você quiser ter um estudo desse de forma mais profunda na sua casa, no seu lar, a gente pode estar indo também pessoalmente a essas dúvidas. Nós temos um número de telefone, você pode mandar um WhatsApp para a gente no número 9191-2886. Vou repetir, hein? 9191-2886. Mande um WhatsApp para a gente nesse número, que a gente vai ter o maior prazer de ir na sua casa. Você vai estar recebendo também esse guia de estudo, você pode estar recebendo na sua casa de forma gratuita. E a gente vai ter esse prazer de estar explanando a palavra de Deus também pessoalmente, tá bom? Irmão, você que está nos assistindo, você que está do outro lado, aí, Thiago, você está me ouvindo, Thiago? Marlene, Aparecida, Cida, João, uma vez você está com um problema seríssimo aí, e você está procurando Deus,
chega mais perto, vamos conversar aqui, assiste esse vídeo, ouve aí no rádio. Você está procurando Deus, Thiago? Deus tá falando com você. Como eu vou saber seu nome daqui? Se não for Deus, coloca na minha boca. A Aparecida, a Cidinha, a Margarete, o João, o Pedro, o Paulo. Jesus, você está querendo saber se é de Deus? Deus está citando o seu nome. Pode aproximar mais, que Deus tem uma mensagem maravilhosa para você. Pegando agora sobre Paulo, a gente viu Jesus, né? Algumas citações já de Jesus, de Moisés e Paulo. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Vamos abrir, né, irmão, a palavra de Deus, que lá nós vamos ler. E quando nós lemos a Bíblia, a palavra é de Deus, não é minha, não é do irmão Jadiel. Então nós vamos ler Romanos 3. O que o apóstolo Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? O apóstolo Paulo guardava a lei de Deus? O apóstolo Paulo guardava os mandamentos de Deus? Apocalipse, Romanos 3, né? Uhum. Romanos 3, verso 31. Posso ler? Pode ler, irmão. Pode ler. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, nós a confirmamos. Então, isso aí é muito complicado a gente entender, né? Anulamos a lei pela fé. O que é lei? O que é fé? Nós estamos estudando a lei. O que é fé? Complicado, nós temos que estudar. Então, diz o seguinte: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Então, quer dizer, tem pessoas que falam assim: eu tenho fé, não preciso guardar a lei. E, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Porque os dois andam juntos. Anulamos a lei pela fé? Eu não preciso guardar os mandamentos. Eu estou na minha igreja, eu tenho fé, eu estou salvo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus falou que não. Se eu tenho fé, eu tenho que guardar a lei. Eu vou explicar para você. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, se você tem fé, você tem que estar com a lei. Se você tem fé e não tem a lei, tem um problema gravíssimo aí. Porque a palavra de Deus diz que tem que andar os dois juntos, a lei e a fé. Fé e obras andam de mãos dadas. E diz o seguinte: antes confirmamos a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, nós vamos aprender um pouquinho aqui, vou esperar um pouquinho, só para você poder entender. Anulamos a lei pela fé? Não. Agora, o que é fé? Vamos descobrir um pouquinho o que é fé? Quando eu vou em Gálatas 3,7, Gálatas 3,7 fala para a gente o seguinte: é por isso que eu falo para você, temos que estudar, temos que folhear a Bíblia. Gálatas 3,7. Achou, irmão? Vamos procurar o que é fé na Bíblia? Porque às vezes a pessoa pensa que fé, a fé, será que eu consigo enxergar mais de perto a fé? Achou? Então, vou ler para vocês. Gálatas 3,7. Vamos prestar atenção para a gente poder. Nós temos aqui uma dúvida, né? Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Mas eu tenho fé e não guardo a lei. O que é fé? Então, vamos ver. Gálatas 3,7. Anota aí. Sabeis que os da fé é que são filhos de Abraão. Opa! Aí já melhorou, já me deu uma pista para mim saber o que é fé. Então, eu não estou guardando a lei, mas o que é fé? Você tem fé, mas sua fé está baseada onde? Então, Abraão, ele estava lá no Antigo Testamento, tá vendo? Como que eu não posso desprezar o Antigo Testamento? Eu vim cá no Novo e Deus falou: vai lá no Velho e veja a promessa que eu fiz para Abraão. Como que não é para mim estudar o Antigo Testamento? Aqui Jesus está falando, filho de Abraão. Eu vou lá em Abraão, em Gênesis 26, para a gente poder descobrir. Porque nós estamos tentando mostrar para vocês o que é fé. Achou, irmão? Gênesis 26. 26. Olha que coisa maravilhosa. Os da fé são filhos de Abraão. Qual verso? 5. Vamos ligar um fato a outro. Os da fé são filhos de Abraão. Estou explicando para vocês o que é fé. Vamos lá. Porque Abraão, obedecendo a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto. Explicou para você o que é fé. É guardar a lei de Deus. A Bíblia diz que sem fé... Eu já vou lá, irmão. Já vou lá em Deus. Assim, já vou lá. Nós vamos lá. A fé sem obra é morta. Já vamos lá na galeria, irmão. Certinho. Então, a coisa puxa a outra. Eu estou no Antigo Testamento, eu vou para o Novo Testamento. Então, por isso que eu falo para vocês. Aquela pessoa que abre o coração, que tem tempo, que dedica,
Viu? Tiago, Maria, Lourdes, Aparecida, João, José, você que está nos ouvindo aqui, Guilherme, Deus quer falar com você. Deus quer tem a salvação para te dar em Cristo Jesus. Estude a Bíblia, Deus vai te mostrar o caminho. Então vamos lá, Hebreus. Eu estou mostrando para vocês o que é fé, né? Que a pergunta é a seguinte: o apóstolo, anulamos a lei pela fé? Não, eu estou mostrando para vocês o que é fé. Da fé são filhos de Abraão. O Abraão guardou a lei de Deus. Agora, quando eu vou em Hebreus 11, vai explicar para a gente que é a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não vê. Está falando da lei também, de Deus. Pois pela fé, presta atenção, pela fé, os antigos esperam testemunho. Se Abraão guardou a lei, os antigos também guardavam a lei. Eu estou na galeria da fé com vocês aqui, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Está tudo ligado na lei. O universo é lei, Deus é lei, tudo. E quando eu vou aqui, os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis aqui, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício. Abel guardava a lei. Quando eu vou pela fé aqui, ó, pela fé, Abraão obedeceu a lei. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Então, todos que escreveram a Bíblia, tiveram fé, guardaram a lei de Deus. Fé é guardar os mandamentos. E outra coisa que é muito importante para mim, para você, irmão, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem você guardar os mandamentos, você nunca vai agradar a Deus. A fé, ela leva a pessoa a agir. Se eu acredito que vai dar certo uma coisa, por exemplo, no trabalho, eu preciso fazer a minha parte e em busca do objetivo que eu quero. Então, assim, na Bíblia não é diferente. Cristo mesmo disse: se me amais, a gente já leu isso aqui, guardareis os meus mandamentos. Então, assim, se nós amamos a Deus, nós vamos guardar não para ser salvo, mas porque nós amamos a Deus. Então, que isso fique bem claro, né? Deus, não é que nem a gente viu o texto lá, o primeiro, né, que a gente leu. A fé, quando a gente acredita em Deus, os mandamentos da lei, ela não é anulada. Pelo contrário. Por exemplo, você já viu uma pessoa dizer assim: eu sou salva pela fé em Deus, mas ela mata o outro, ela adultera. Ela não guarda o sábado. Ela não guarda o sábado. Então, assim, ela não obedece à lei de Deus. Como que eu posso ser salvo? Como que eu estou salvo, digamos assim? Eu estou salvo em qual fé? Pela graça? Que graça é essa? Precisamos estar também sobre a graça. Então, assim, que fique bem claro esse ponto, né? Deus, ele quer salvar a gente. Quando a gente é salvo em Cristo, a gente é salvo para viver a vontade de Deus. Porque ele disse: se me amas, guardarei os meus mandamentos. Não para ser salvo, mas porque a gente já é salvo, porque a gente ama a Deus. É uma resposta de amor, né? Irmão, o que eu falo para você que está me ouvindo, nos assistindo nesse momento, é o seguinte: tem promessas de Deus que são condicionais. Tem promessas não condicionais. Por exemplo, Jesus vai voltar. Eu estando preparado ou não, ele vai voltar. Agora, a condicional é essa aqui, ó. Deuteronômio 11, 26, 27. Bênção e maldição, só tem dois caminhos. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, presta atenção, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Eu vou ser abençoado se a bênção, quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordena. Essa é a bênção. Então, às vezes está dando alguma coisa errada na sua vida, você não está guardando a lei de Deus, você não está guardando, até que guardar a lei de Deus. E maldição está aqui embaixo, ó. Maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas desviardes do caminho que hoje vos ordena, para seguir outro Deus que não conheceis. Então, a lei, a bênção é condicional. Eu obedeci a palavra de Deus, a lei, eu vou ter a bênção. Se eu não obedecer, a bênção vai ser retirada de mim. Depois eu não posso clamar, porque eu sou um ser inteligente, eu tenho um livro para estudar, eu tenho tempo para estudar. E por que eu não faço a vontade de Deus? Então, Deus é justo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não é isso, irmão? Está muito claro, né? Não tem como a gente fazer o contrário. Né? Irmão, e o que a Bíblia, segundo a Bíblia, né, o que acontecerá no futuro com a lei de Deus? O que aconteceria, né? Daniel, porque algumas coisas já aconteceram, né? Daniel 7:25. Você que nos assiste, não sei se você sabe aí,
Daniel viveu no ano 605 a.C. E olha aqui para você ver o que Deus deixou escrito no livro de Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, agora os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar o tempo e a lei. Os tempos e a lei. A lei já seria mudada, Deus já previu isso aqui. Os santos serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Foi onde aconteceu lá, né, na Idade Média, de 538 a 1798, 1260 anos, onde o papado assumiu, entendeu? E não tinha como ler a Bíblia, muita perseguição sobre os cristãos. E a lei foi mudada ali. Então, a lei ali começou já a mudar os tempos e a lei. Então, hoje nós estamos estudando aqui para Deus poder restaurar a sua lei. Quando foi em 1844, Deus falou, agora vai surgir uma nação, um povo, está em Daniel. Aqui, irmão, quando foi que você vai para Daniel 12? Daniel 12:4, Jesus disse o seguinte, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos condenarão, o saber se multiplicará. Aí surgiu a igreja adventista do sétimo dia para poder tampar as brechas, os buracos, para poder restaurar a lei de Deus. Não é isso, não? Inclusive, até hoje a gente vê essa mudança, né? A gente vai ter um estudo, um dos próximos aí, sobre essa mudança que aconteceu de forma bem mais explicada, né? Porque aqui a gente está num tema parecido, mas não tem como a gente abranger de forma completa como deve ser estudada essa mudança. Mas já teve essa mudança, né? A gente sabe que hoje em dia a questão do sábado foi transformado para o domingo por algumas pessoas. Então, assim, já teve essa mudança nos 10 mandamentos. Ele teve uma alteração. E a gente vai estudar isso mais a fundo no próximo encontro, o segundo, daqui para frente. Então, não perca, acompanhe essa série que a gente vai explicar bem detalhadamente. Tá bom? O que acontece? Existe 3 verdades presentes. A primeira verdade presente foi na época lá no Éden, Adão e Eva. Jesus falou assim, ó, não coma desse fruto, dessa árvore, que vocês vão morrer. O que aconteceu? A verdade presente já não podia comer do fruto. Adão e Eva, eles comeram do fruto e eles morreram. Outra verdade presente que eu conheço na Bíblia. Noé, construindo a arca, Deus avisou 120 anos. Entra na arca que vão mandar chuva, vai tampar tudo que é verde na terra. Verdade presente. Entra na arca. E quantas pessoas entraram? 7, 8 com muitas pessoas. 8 com Noé. Só a família de Noé. Então, meus queridos, hoje existe a terceira mensagem presente. Qual que é essa verdade presente para nós hoje? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os que guardarem os mandamentos de Deus vão para o céu. Os que não guardarem vão perder a salvação. Agora eu pergunto para você, qual que é a sua atitude? Você veio aqui na terra para fazer peso? Ou você quer ir para o céu? Você quer viver eternamente? Eu quero ir, viver é bom demais, né? Mas nós estamos vivendo aqui nesse programa maravilhoso, pregando para você. Então a gente tem que estudar a Bíblia, para a gente poder entender que está tudo na Bíblia. Que a lei foi jogada por terra. Satanás fez isso. Nós estudamos estudo 3, o irmão já explicou para vocês. Satanás está na terra. Ele se transforma em anjo de luz, está em Coríntios. Ele engana, ele monta igreja, está com a Bíblia debaixo do braço. Ele antigamente ele usou a serpente. E hoje ele está usando homens e mulheres. Com a Bíblia debaixo do braço, mas negando a lei de Deus. Então você quer ir para o céu, a salvação é individual. Nós vimos lá nos mestres de Israel que jogou o povo no buraco. O povo confiou na liderança. Cuidado, você que está confiando no seu líder. Cuidado, muito cuidado. Nossa vida tem que ser, está escrito assim, diz o Senhor, nós temos que ser comandados pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Jeremias 17:5, maldito o homem, confia no homem. Faz mortal a sua carne, abaixo de Deus o seu coração. Enganoso é o coração. Você está lendo que coração que é o seu? No seu coração tem que estar a lei de Deus. Na sua mente tem que estar a lei de Deus. Então, isso aqui é só um estudo para dar uma explanada no assunto. Se você quiser aprender mais, procura a rádio, procura o irmão Jadiel aqui, que você vai ter mais ilustrações, mais aprendizado sobre a lei de Deus, né, irmão? Isso mesmo. E que fique bem claro, né? A gente está estudando a importância da lei, mas não colocando que a lei é um ponto para que a gente seja salvo. Não, pelo contrário. Nós somos salvos pela graça, e ao sermos salvos, nós buscamos obedecer, porque Deus disse, se você me ama, guardareis os meus mandamentos, tá bom? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos
1:25? 25. Vamos localizar aqui, irmão. A palavra de Deus vai nos dar a resposta. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, meus queridos, a gente tem que estudar a Bíblia. Você não pode deixar uma pessoa falar. Falar não adianta, até papagaio fala. Você tem que pegar a Bíblia e ir na Bíblia. Nossa vida tem que ser... Como Jesus venceu Satanás lá no deserto? Mateus 4:4, irmão. Eu vou ler para você. Mateus 4:4. Está escrito, né? Está escrito, irmão. Jesus diz o seguinte aqui, ó. Como que a gente vence Satanás? Você achou, irmão? Pode ler. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, a palavra que está na boca de Deus é a Bíblia é a lei. É o único jeito de você vencer Satanás é com os 10 mandamentos. Não tem outro caminho, irmão. Certinho? Os homens, eles fazem questão, principalmente hoje em dia, né? De tentar minimizar, de tentar reduzir, de tentar mudar a palavra de Deus, os ordenamentos de Deus. Então, assim, colocando por terra mesmo o que Deus deixa muito claro. Mas, que fique bem claro, o homem é que muda, ou tenta mudar. Deus não muda. Deus já disse bem claro, a minha palavra, ela não vai mudar. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanece. Mas sabe que o problema também, Gisele? Que o que está por trás de tudo é Satanás. O problema maior é Satanás. Satanás não deixa só você... nem as pessoas exatamente, né, irmão? Não. Satanás que usa as pessoas. Isso, o nosso problema é que você tem que ficar... O que está escrito em Efésios? A nossa luta é contra a carne, contra potestades, dominadores desse mundo, Satanás nas mãos. Então, Satanás entra na pessoa para poder enganar você, para poder me enganar. Então, você tem que abrir a Bíblia e mostrar para ele, está escrito. Exatamente. E você tem que ficar com a escritura. Esse é o caminho, você não tem que confiar em homem. Jesus deixou lá enganoso ao coração, maldito não confia no homem, confia em liderança, o melhor frio do mundo você confiar no líder seu. E quando Deus fala assim, maldito homem que confia no outro homem, é no sentido da salvação. Você não tem que confiar a sua salvação a outro homem. Você tem a palavra de Deus, você buscar, você conferir. Será que eu estou falando a verdade? Será que eu não estou falando a verdade? Você não tem que acreditar no que nós estamos falando, você tem que ir na Bíblia. Deus está dizendo isso? Onde? Qual texto? Então, assim, você precisa ver na Bíblia, confiar a sua salvação em Deus, na palavra de Deus. Irmão, a pergunta de número 8 diz assim: o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Está bem ligado a esse assunto que a gente está conversando, né? A vez de seguir a Bíblia, a vontade de Deus. 6, né? Marcos 7, 6 a 9. O que diz aí? Olha aqui, irmão, respondeu, bem profetizou Isaías. Eu não acabei de falar para vocês que Isaías, que Deus mandando lá, se você ler o Antigo Testamento, então você que nos assiste, está vendo? Jesus está citando o Antigo Testamento. É para mim usar o Antigo Testamento. Hipócritas, como está escrito aqui, ó. Está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Agora, o que tem que estar no coração, né, irmão? Quando eu vou lá em Hebreus, aqui pulando rapidinho na Hebreus, o que tem que estar dentro do coração da gente? Então, você tem que raciocinar, estudar a palavra de Deus para você poder entender. Hebreus, onde que está aqui? Deixa eu ver aqui. Hebreus 10, 16. Olha lá, eu tenho que pegar um livro e no outro livro, então diz para nós, Marcos 7, não é isso? E diz aqui, o 6. Esse povo honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Tem tratando de coração? Quando eu vou em Hebreus 10, 16, lê lá, irmão, fazer um favor, 16, 17. Não 16. 10, 16. 10, 16. O que está escrito? O que Jesus fala em tratando de coração? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. O desejo de Deus é esse. Irmão, coração na Bíblia aqui é simbólico. Ele quer que você, na sua mente, o seu falar esteja a lei, para você viver de acordo e ensinar os homens. Então, eu peguei o coração lá em Marcos, trouxe lá para Hebreus. Então, quer dizer, Jesus falou, seu coração, você não está deixando eu colocar minha lei no seu coração? Então, meus queridos, Tiago, você que está nos assistindo, nos ouvindo, Maria, Lourdes, Marta, Mirtes,
Por favor, Jesus quer colocar no seu coração, na sua mente, os mandamentos de Deus. Estude a Bíblia, examine a Bíblia. Porque Satanás está por trás aí da liderança. E você não tem que ouvir liderança. A salvação é individual. Você tem que entender. Eu não preciso de pastor para me explicar, não. Eu entendo, eu estudo. Eu sei que a salvação ela é individual. A maior tristeza daqueles que seguem a liderança, ao chegar no final, ver que estão no caminho errado, não vai dar tempo, aí vai querer matar o pastor, querer matar o pai, não vai adiantar, já não vai dar tempo mais. Já está julgado, perdeu a salvação, então que a gente possa estudar a Bíblia. A lei de Deus está em vigor, Jesus está erguendo a sua lei agora no final dos tempos, e bênção para quem guarda a lei e maldição para quem não guarda a lei. Não é isso, irmão? E assim, às vezes a pessoa segue tradições. Não, é porque eu já faço isso, porque meu avô, minha avó. Não, eu já faço isso há mais de 50 anos. Não, a gente não tem que estar preocupado em seguir só porque há muito tempo. Não, você descobriu a verdade de Deus, permita Deus transformar a sua vida. Irmão, a última pergunta nossa que diz assim: o que é mais importante para Deus? Então vamos lá, Deus vai responder para a gente. Atos 5:29. Eu já li para vocês o texto, mas vamos ler outra vez. Deus não muda. Vai ser a mesma resposta que eu acabei de ler para vocês agora há pouco ali em Marcos. Olha o que está escrito. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meu querido, estude a Bíblia, leia a Bíblia, busque aqui na Bíblia o ponto-chave, que é a lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei. O ser humano só tem um problema com Deus. Só um problema. É uma palavrinha chamada pecado, com 6 letras. O que é pecado? É briga com Deus, é rebelião contra Deus. Como a gente vai brigar com Deus? Nos criou, nos dá tudo de bom, cuida da gente, morreu na cruz do Calvário, vai nos salvar. E a gente vai brigar com Deus, vai contra Deus, ficar do lado de Satanás, né, irmão? Como que a gente vai fazer? Nós temos que fazer um culto inteligente. Igualzinho diz Paulo. O que é o culto inteligente? Racional. É racional. É eu estudar a Bíblia. E através da Bíblia, eu tenho o temor de Deus e guardo a lei de Deus. Depois vem o segundo, que eu tenho que saber separar o certo do errado. Eu tenho que saber separar o certo do errado. O certo é certo, o errado é errado. E eu estou no meio de grande conflito, eu vou ficar atrás de Deus. E terceiro, é simplicidade. Qual o problema de guardar a lei de Deus, guardar o sábado, e Deus vai tomar conta de você? Ele vai derramar bênção sobre você sem medida. Está em Deuteronômio 28, está na Bíblia toda. A gente precisa perder o medo. Aí entra a fé, nós temos que ter fé quando você perde o medo e entrega a sua vida para Cristo Jesus. Não é isso, irmão? O coração do homem é enganoso, né? Então, se a gente ficar obedecendo e seguindo o que um líder fala, o que uma outra pessoa fala, a gente corre um grande risco de cair no erro, de não fazer a vontade de Deus. Então, o texto aqui é claro: mais importa obedecer a Deus. Ah, não quero desagradar o fulano. Ah, não quero desagradar o ciclano, porque a gente já está há muito tempo acreditando nisso, vivendo isso. Se Deus está falando com você, está bem ligado com essa última que a gente já conversou, né? Foi a questão de número 2. Muitos seguem, às vezes, homens, ao invés de seguir a Deus. Deus está dizendo de forma muito clara: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmão, eu gostaria de fazer um apelo, estou me encerrando. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, para você ver a importância da Bíblia Sagrada. Eu vou em Isaías 48, para a gente poder encerrar. Isaías 48 diz o seguinte para a gente, para vocês verem a importância da palavra de Deus. Seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Eu estou com a revista aqui, você está vendo aqui. Essa revista aqui tem a estátua, né? De ouro que Nabucodonosor fez. Então simboliza Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Olha o que eu li para vocês. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A Bíblia existia nessa época aqui. A Bíblia existia. E passou todos esses 4 reinos poderosos. As pessoas que vieram lá também passaram. Daniel esteve lá nessa época. Passou. E a Bíblia continua aqui. Então, o que eu digo para você é o seguinte: a nossa diretriz tem que ser a Bíblia. E para a gente encerrar aqui da minha parte, Jesus diz para mim e para você, João 14:15, se me amais, guardarei os meus mandamentos.
João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. João 15, 10. Olha Jesus guardando os mandamentos de Deus e aconselhando eu e você para guardar os mandamentos de Deus. Se guardar os mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Meus queridos, não tem dúvida. Aqui nosso tempo é curto, mas deu para clarear bem para você. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa da salvação individual. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. E você, João, Maria, Pedro, Lúcia, Tiago, estude a Bíblia. Deus tem um seu problema que você está passando, de provação sua, você está desesperado, pensando em suicídio, alguma coisa. Estude a Bíblia. Deus está falando com você. Nós somos usados pelo Deus Espírito Santo para poder levar essa mensagem até você, não é isso? Você entendeu? Ficou claro para você, então? Você crê na vigência dos 10 mandamentos, que eles estão valendo ainda hoje para nossos dias? Ficou dúvida ainda sobre isso ou você entendeu e ficou bem claro? Você deseja, então, obedecer aos mandamentos de Deus, já que está muito claro que esse é o desejo de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida? Se esse for o seu desejo, nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar conosco. Essa é uma decisão sua, não é comigo, não é com o irmão Edmar. Nós vamos convidar o irmão Edmar para orar nesse momento, pela sua decisão, não conosco, mas com Deus, porque é Ele quem vai atuar na sua vida, é Ele que transforma o coração, a vida de todo ser humano. Então, se esse é o seu desejo nesse momento, vamos orar, entregar nas mãos de Deus. Santíssimo Deus, Pai eterno, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tirou a nossa cegueira espiritual. Obrigado. Conosco que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que a Bíblia é Deus falando conosco aqui na terra, é a carta de Deus. Nos ajude, Pai, a valorizar a Bíblia. Nos ajude a confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus falou, para a gente, provai nisso. Então, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, prova Jesus, prova Deus. Guarde os mandamentos de Deus, a lei de Deus, guarde os sábados de Deus, e você vai ver a mudança na sua vida. Física, mental, espiritual, no lar, no trabalho. Porque Jesus vai andar com você. Jesus vai estar dirigindo o seu caminho. E Satanás não vai ter mais poder sobre você. Pai, é o plano do Senhor salvar essas pessoas que estão ouvindo, é o plano do Senhor salvar essas pessoas de perdões de toda a terra. Que esse plano do Senhor, através do Deus Espírito Santo, esteja visitando essas pessoas nesse momento, que estão ouvindo esse programa, que estão assistindo, para que eles de toda verdade, e mostrar o caminho que eles têm que andar na lei de Deus, e dar discernimento espiritual a eles. Que eles possam realmente ouvir a voz de Deus, ter sede, ter fome da palavra de Deus, e que eles possam ter sede e fome de buscar a salvação que está disposta a todos na cruz do Calvário. A porta da graça ainda está aberta. O perdão dos nossos pecados ainda estão sendo aceitos. Ora para essas pessoas, Pai, que estão ouvindo esse programa. Ilumina e abençoa todos eles. E abençoa a tua igreja que está pregando o Evangelho, está erguendo a tua santa lei nos quatro cantos da terra. Nos proteja e nos ajude a ter na nossa mente, no nosso coração, a lei de Deus. Obrigado por esse grande privilégio. Gratidão por tudo. Tudo nós recebemos da mão do Senhor. Nunca retire o teu santo e bom Espírito de nós. As graças e misericórdia de nós. E todos que estão assistindo esse programa. Abençoa essa família também que está dirigindo esse programa. Que eles possam dar a tua santa lei. E hoje e sempre. Amém. Eu oro e agradeço, mas tudo seja feito de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com as nossas escolhas. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Edmar, muito obrigado pela sua presença. Sei que o senhor tem suas correrias, tem os seus compromissos, mas o senhor tirou o tempo para estar aqui conosco. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Conte conosco também, precisando, pode contar com a gente, tá bom? E você que ficou até aqui, muito obrigado também pela sua presença. Não esqueça, Jesus quer o melhor para a sua vida. Ouça a palavra dele, ouça a vontade dele. Um forte abraço para você. Nós nos encontraremos no próximo encontro e você é nosso convidado especial. Um forte abraço. Até mais.